Olá, estudantes do 9º ano. Neste vídeo vamos falar sobre oração subordinada adverbial. E vamos a uma definição desse conteúdo. Oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função sintática de adjunto adverbial em relação à oração principal. É introduzida por uma conjunção ou locução subordinativa. Pode ser classificada em comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, proporcional, temporal, causal e final. As orações são subordinadas adverbiais por um motivo. Oração, porque ela possui uma forma verbal. Subordinada, pois ela exerce alguma função sintática, ela tem algum papel em relação a uma outra oração, que é a oração principal. E adverbial, porque ela leva esse nome. Adverbial, pois ela tem um papel de adjunto adverbial. Lembra de advérbio? Advérbio é apenas uma palavra que pode ter algumas dessas ideias que temos aqui. Uma comparação, uma concessão, uma condição. Mas quando nós temos orações, nós temos um conjunto de palavras que possui um verbo e causam essas ideias, estabelecem essas ideias em relação a outra oração. Vejamos aqui a oração adverbial proporcional. Orações desse grupo atribuem ideia de proporção. São introduzidas por conjunções ou locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Então, para estabelecer uma ideia de proporção, nós usamos essas conjunções nas orações. Temos um exemplo. À medida que eu guardava os livros, suas histórias vinham-me à memória. Temos uma ideia de proporção, de quantidade aqui. A quantidade que os livros eram guardados, a pessoa conseguia lembrar das memórias que ela tinha das histórias lidas. Então, essa oração em destaque estabelece uma proporção, por isso leva essa classificação. Já a oração subordinada adverbial, como o próprio nome diz, orações desse viés indicam a finalidade da ação da outra oração, da oração principal. As conjunções que podemos encontrar nessas orações: o para que, o a fim de que e o que. Um exemplo: a fim de apaziguar os ânimos, desculpou-se. Nós temos a oração principal, desculpou-se. E a finalidade dessas desculpas está aqui, na subordinada, que é apaziguar os ânimos, acalmar os ânimos, foi a finalidade. Oração subordinada adverbial conformativa. Orações desse viés exprimem conformidade em relação à oração principal, que algo foi feito conforme foi pedido, conforme foi prescrito. As conjunções que ajudam a estabelecer essa ideia: o conforme, o como, o segundo e o consoante. Um exemplo: Vitor fez tudo conforme seus pais pediram. Então, a ação do Vitor foi de acordo com o pedido dos pais, em conformidade. Conforme é a nossa oração subordinada. Oração adverbial concessiva. Oração desse cunho expressa oposição à oração principal, mas não é capaz de impedir a ação. Preste atenção, uma concessão é algo que tenta impedir, algo que é contrário, mas não é capaz de impedir, só tenta. As conjunções que passam essa ideia: o embora, o conquanto, o mesmo que, o mesmo quando, apesar de que e se bem que. Um exemplo: ainda que existam grandes obstáculos, não desistirei. Então, mesmo existindo vários obstáculos, a pessoa não desistiu. Então, os obstáculos tentaram impedir, mas não foram capazes de impedir. Então, é uma concessão o que nós temos aqui. A oração adverbial consecutiva atribui uma consequência ao ato da oração principal, suas principais conjunções e locuções. O que precedido de tal, de tão e de tanto, o sem que, de forma que, de maneira que, de modo que. Um exemplo: nunca abandonou seus sonhos, de modo que acabou concretizando-os. Então, a consequência dos sonhos serem concretizados, serem realizados, foi a pessoa não abandonar. Nós temos uma relação de consequência, então uma oração subordinada consecutiva.
Nesse vídeo nós falamos sobre oração subordinada adverbial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!